Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los, tá? Aqui no seminário. Nós estamos comemorando este ano 20 anos desse seminário. Na primeira parte do seminário do primeiro semestre, alguns egressos do nosso programa de mestrado e do nosso curso de bacharelado, licenciatura, deram seminários para nós. E agora, no segundo semestre, nós convidamos algumas pessoas, cientistas importantes, para os nossos seminários. E o primeiro é o professor Newton, a quem eu agradeço muito, tá? É um prazer recebê-lo e passo a palavra para o Baeta para fazer uma introdução do professor Newton, por favor. Pois não. Bom, uma boa tarde a todos. Quais seriam os temas, né, os assuntos que compõem conjuntamente o que a gente costuma chamar de matemática? Isso é uma pergunta, não é trivial, né? Mas os escritórios editoriais do Mathematical Reviews nos Estados Unidos e do Zentralblatt für Mathematik, desculpe o meu alemão, né? Na Alemanha, eles respondem a esta questão através da publicação do Mathematical Subject Classification, onde são relacionadas as áreas nas quais se subdivide a matemática contemporânea, e essa classificação é revista a cada 5 anos pela American Mathematical Society. Pois bem, desde 1991, na seção Logic and Foundations do Mathematical Subject Classification, passou a figurar o verbete 03B53 para Consistent Logic. Isso significa que a lógica paraconsistente figura oficialmente como um domínio bem definido da atividade matemática atual. Quem abrilhanta hoje o seminário de matemática que o meu amigo Luiz Fernando organiza de forma incansável desde há 20 anos é o criador deste domínio da matemática, o professor Newton Carneiro Afonso da Costa. Quem, em sã consciência, colocaria em dúvida 2000 anos de tradição aristotélica, pondo em questão o princípio lógico da não contradição, segundo o qual se exclui a possibilidade de que uma proposição e a sua negação sejam ambas verdadeiras? Assim o fez o professor Newton da Costa com a criação da lógica paraconsistente. Nos dizeres de Jean-Yves Béziot, no prefácio do livro O Conhecimento Científico, de autoria do professor Newton, diz lá Jean-Yves Béziot, abre aspas, desenvolver de modo sistemático e rigoroso uma lógica que rompe com o que, durante mais de 2 milênios, constituiu o pilar do pensamento humano, o princípio da não contradição, não demanda apenas a habilidade de um engenhoso técnico do pensamento, mas requer, antes de mais nada, a força imaginativa de um conquistador de novos territórios do conhecimento. Fecha aspas. Os trabalhos do professor Newton não se resumem à edificação da lógica paraconsistente. Ele se dedicou e se dedica, em geral, aos seguintes domínios: teoria dos números, lógicas não clássicas e suas aplicações, fundamentos da teoria dos conjuntos e da teoria das categorias, teoria dos modelos, axiomatização das teorias físicas, sobre o qual ele está lançando agora um livro pela Springer, onde ele fala sobre as suas contribuições em colaboração com o professor Doria acerca desse tema, teoria da verdade pragmática, uma outra criação fundamental que tem uma aplicação enorme na teoria do conhecimento. Vamos apreciar com atenção o que este pensador criativo, este mestre dos mestres, tem a nos dizer sobre os fundamentos da mecânica quântica não relativista. Mas preparem-se, ele, via de regra, não nos traz um paraíso, ao invés disso, costuma lançar a serpente em nossos paraísos, né? Como ele sempre diz. Com a palavra, professor Newton. Em primeiro lugar, eu agradeço muito ao Baeta as palavras. Até me deixaram meio
torna difícil até eu falar aqui. Eu agradeço, viu, Beto? E leve aceito tudo isso aí, somente em vista da nossa grande amizade. É um dos meus melhores amigos. Bom, eu quero dizer o seguinte, eu vou falar, o título da palestra que eu tinha pensado desenvolver teria o seguinte título, sobre os fundamentos da mecânica quântica não relativista. Eu quero falar sobre os fundamentos da mecânica quântica não relativista. E vou fazer aqui um pequeno resumo do artigo no qual estou trabalhando. A mecânica quântica não relativista fundamenta-se, em essência, sobre os teoremas fundamentais que a seguir vão ser relacionados. Você podia perguntar, mas professor, não era muito mais interessante se o senhor desse um sistema axiomático, tal, porque as teorias matemáticas são sempre, geralmente, fundadas axiomaticamente, e então aqui o método axiomático se aplicaria? Muito bem, claro que eu posso fazer isso e não há nenhuma dificuldade, mas eu não quero fazer assim. Eu quero pegar alguns dos aspectos da mecânica quântica não relativista e mostrar o que está por trás disso, que é inacreditável. Então, vocês vejam bem, olha, eu separei alguns dos teoremas centrais dessa mecânica não relativista. Olha lá. Primeiro, o teorema de Bell. Ele diz o seguinte: em mecânica quântica, há ação à distância. Vocês sabem dizer, ação à distância é isso. Uma partícula aqui pode afetar uma partícula na Lua, ela, mexendo aqui, a outra lá se mexe na Lua. Bom, mas isso mas dizer isso parece uma bobagem. Mas o problema é o seguinte: toda a física, por exemplo, a relatividade e outros aspectos da física, tentam eliminar a ação da distância da física. Na relatividade, não há ação à distância. Na mecânica quântica não relativista, há ação à distância. Uma partícula aqui pode afetar uma partícula na Lua, mexe a partícula aqui e instantaneamente na Lua uma outra partícula pode se mexer. Então, acontece o seguinte: o primeiro, o celebérrimo teorema de Bell. Se eu quiser manter, essencialmente, o que usualmente se conhece como mecânica quântica não relativista, quer dizer, deixa de lado a relatividade, ela é clássica, é preciso aceitar a existência de ação à distância. Isso é surpreendente, mas é uma das características da mecânica quântica. O segundo teorema que eu vou mencionar aqui é chamado Teorema de Cauchy-Specker. Cauchy é um matemático americano, Specker é um lógico alemão. Em linhas gerais, o teorema diz o seguinte: as grandezas de um sistema são antes do tempo. Se vocês pegarem um ponto, o ponto sistematicamente pode estar funcionando, tem certas grandezas aqui, ele passa para um outro estado, e as grandezas que tinham sentido no estado inicial não tem no novo. Eu vou repetir, isso é uma das coisas mais incríveis, esse teorema de Cauchy-Specker. As grandezas de um sistema quântico não existe grandeza clássica e Professor Nilton, Foi não.
Tá cortando um pouco o seu áudio, não sei se é só para mim ou para todo mundo. Cortou um pouquinho. Se o senhor pudesse falar novamente sobre esse teorema, por favor, senão... Claro, quantas vezes vocês quiserem. Tá. Porque esse teorema, Cauchy, eu conheci pessoalmente, tenho uma grande admiração por ele, e é um dos teoremas que eu mais gosto. Esse teorema, cada físico, cada matemático, formula de uma maneira diferente. Vou dizer, olha, na formulação que eu escolhi aqui, que é mais fácil de eu tratar. As grandezas de um sistema quântico, por exemplo, posição, momento, e etc., de dimensão maior do que 2, não se encontram definidas em todos os instantes do tempo. O sistema está aqui, tem certas grandezas definidas. Se ele passa para uma outra situação, algumas das grandezas que estavam definidas, determinadas aqui, deixam de estar aqui. Isso é incrível. Absolutamente incrível. O que eu fico estupefato é que o indivíduo curse um curso de mecânica quântica e não saiba disso. É inacreditável. Eu vou falar até devagar, porque é uma coisa chocante. Olha, teorema de Cauchy-Specker. As grandezas de um sistema quântico, sistema físico quântico, de dimensão maior do que 2, não se encontram definidas em todos os instantes do tempo. Isso é surpreendente. Quer dizer, vocês vão estudar um sistema quântico, por exemplo, um conjunto de elétrons. Então, vocês começam a trabalhar com ele, evoluem, ele tem certas... tem sentido falar de certas grandezas aí, momento e tal, ele passa para outra situação, nessa outra situação. Isso é inacreditável. Absolutamente inacreditável. E um livro lindo, no qual isso é tratado, é um livro, surpreendentemente, é um livro de lógica matemática, do Manning, a Course em Matemática Lógica, da Springer, de 77. Quer dizer, é inacreditável que a gente tenha trabalhado tanto tempo, os físicos, tanto tempo em mecânica quântica, e foi necessário que Cauchy e Specker chegassem a esse teorema incrível. Então, acontece o seguinte, se vocês imaginarem a mecânica quântica assim, como tratando de uma certa área, ela trabalha aqui, vocês começam a estudar aqui, formam um conjunto de grandezas que satisfaz certas condições e estão bem definidas aqui. Se vocês quiserem estudar esse mesmo sistema num tempo posterior, as grandezas que estavam definidas lá podem estar definidas aqui. E não estarem definidas é não existirem praticamente. Não existir praticamente. Essa é a alma do sistema do teorema de Cauchy-Specker. Eu quero criar, eu talvez esteja exagerando um pouco, mas para mostrar como a mecânica quântica é revolucionária e se afasta da situação de tudo que acontece na física tradicional e clássica. A teoria da relatividade geral, por exemplo, é uma teoria tipicamente clássica. Bom, teorema 3. Uma definição clássica de verdade, isso aqui é difícil explicar para vocês, a Latasque é impossível na mecânica quântica. Quer dizer, vocês podem, peguem a mecânica clássica, vocês podem, a partir dos axiomas, etc., vocês podem dar uma noção de quais são as sentenças verdadeiras nessa mecânica clássica. Na física, na mecânica quântica, não dá. Porque, ora, elas são verdadeiras, daqui a pouco não são mais. É inacreditável isso. Bom, teorema 4. Todavia, existe uma definição local de verdade que não é clássica. O conceito de verdade pode ser definido para uma teoria clássica de um modo muito bonito, e isso se chama, e essa definição se chama definição de Tarski.
Se eu quiser fazer isso em mecânica quântica, não dá. O conceito de verdade de mecânica quântica é completamente distinto do conceito de verdade de uma teoria clássica, na mecânica clássica, por exemplo. Eu estou fazendo confusão ou não? Dá para continuar? Porque isso aqui tira de cabeça para baixo tudo que vocês aprenderam. Aliás, que isso aqui é comum para mim, eu gosto muito disso, eu fico assombrado quando eu vou falar com um físico, ele não me entende. Quer dizer, ele sabe mecânica quântica do século passado, é inacreditável um troço desse. Mas vamos além, lá que é. Teorema 6, aqui eu vou pular o quinto que não interessa. A teoria clássica de modelos não se aplica à mecânica quântica. Na física clássica, vocês têm uma teoria, facilmente se podem construir modelos dessa teoria, inclusive certos sistemas de coisas reais constituem modelos. Na mecânica quântica, isso não ocorre. Ela tem vários modelos dependendo das grandezas que eu estou trabalhando e que existem. Isso é chocante, mas eu estou aqui exatamente exagerando um pouco para balançar o coreto. Para julgar a serpente, né? Exatamente. Olha aqui, eu vou repetir o teorema de Cauchy, Specker. As grandezas de um sistema quântico, físico quântico, de dimensão maior do que 2, não se encontram definidas em todos os instantes do tempo. Como é possível que uma grandeza exista aqui, mude o tempo e ela deixe de existir lá? Bom. Agora, o teorema 6 é isso. A teoria clássica de modelos não se aplica à mecânica quântica. Em matemática, em lógica matemática, existe uma parte que se chama teoria dos modelos. A teoria dos modelos é o seguinte: eu tenho os axiomas de um sistema qualquer matemático e construo na teoria dos conjuntos, por exemplo, um modelo desse sistema. Isso não pode ser feito para a mecânica quântica, a não ser localmente. Num certo instante do tempo, eu tenho aqui um intervalo de tempo, eu tenho trabalho em mecânica quântica, tenho aqui uma algebrinha de Boole e tal, e consigo fazer. Mas se esse troço for para frente, algumas grandezas que existiam aqui deixam de existir lá. E aí tem que mudar tudo. É incrível, mas absolutamente incrível. Bom, vamos continuar. E, professor? Sim, fale. Desde que eu possa responder. Eu saiba. Nesse caso, quer dizer, o senhor não tem uma teoria de modelos, né? E a verdade existe uma teoria de modelos local. Isso, local. Uma família de modelos locais. Uhum. E aí o conceito de verdade, verdade de task, que se constrói... Fraciona em vários conceitos de verdades parciais. Parciais. E isso tem a ver, tem uma formulação que possa ser feita no contexto da sua teoria da verdade pragmática? E se claro, se uma teoria da verdade pragmática... a verdade pragmática pega várias verdades parciais, claro. E então, em vez de existir uma verdade, existe verdade parcial. Única solução. Então, isso, de certa forma, é uma aplicação importante da teoria da quase-verdade. Claro, eu acho que sim. Uhum. O senhor já trabalhou nisso? Mas eu estou vendo vocês estão com umas caras assim meio gozado. Eu tô tentando chocar. Talvez eu esteja exagerando um pouco. Mas a física atual é inacreditável. Se me avise quando eu devo terminar, porque o fecho que vai ser o final da sinfonia, que é importante. Olha aqui, olha. Um outro teorema muito bonito. Na mecânica quântica, em qualquer instante, há grandezas quânticas que não possuem valor em um sistema quântico de dimensão maior que 2. Foi o que eu acabei de dizer.
as diversas grandezas quânticas não estão definidas perfeitamente definidas durante toda a vida do sistema quântico. Ora, ele tem uma configuração, ora tem outra, e exclui alguma das grandezas. Bom. Ô, professor Newton, do ponto de vista matemático, quando você olha, dá para o senhor ser um pouquinho mais preciso ali dentro da teoria quântica, para a gente ter uma ideia, porque essa interpretação, por exemplo, o momento deixa de ser momento em algum ponto, ou energia deixa de ser energia, alguma coisa assim, não? Não, é claro, naturalmente, num certo local, as grandezas que estão definíveis aí formam uma álgebra de Boole. E então, essa álgebra de Boole dá para você operar lá, tem uma grandeza, tem seu complemento, etc, etc, etc. Mas essa álgebra de Boole vai mudando de acordo com a evolução do sistema. Na física clássica, você tem uma álgebra de Boole das grandezas clássicas, e essa álgebra de Boole vai se modificando, mas é uma álgebra de Boole sempre. Na mecânica quântica, a álgebra de Boole desaparece e aparece uma outra. Diferente. Há alguma conexão de alguns operadores que persistem na mesma álgebra e vão claro, surgindo? alguns sim e outros não. Ok. É inacreditável, na verdade, por isso. E a transição Fale. Não, fale. A transição é num determinado instante de tempo ou não Exatamente, tem? quando ela passa. Tem um intervalo, de repente há um choque, uma coisa qualquer, você passando para outro, as coisas mudam de figura. Tem divergência de valores? Se eu der um soco em você, você pode se machucar, mas é você. Se eu der um soco no sistema quântico, ele muda completamente, intrinsecamente de... Professor, posso perguntar? Eu estou exagerando para fixar. Mas, em todo caso, veja um outro teorema importante, olha. A estrutura formal da mecânica quântica, não relativista, é constituída por teorias parciais, não envolvendo o sistema quântico, mais um pouquinho, a estrutura formal não envolvendo todo o sistema quântico. Um único sistema quântico. Ela é uma família, a teoria, vamos dizer assim, do sistema, é uma família de álgebra de Boole incompatíveis entre si. Professor, posso perguntar? Claro. Posso perguntar? A questão é a seguinte, o experimento da fenda dupla poderia ser enquadrado facilmente nesse arcabouço que o senhor está se referindo aí? Digo, a fenda dupla... Mais ou menos, sim, claro. Mas lembre-se do seguinte, para mim, uma das coisas mais lindas que é o da dupla fenda lá. Mas dá para explicar, mas se você trocar alguma coisinha rápida lá, você muda completamente de situação, completamente. Você dá um choque, pegar o sistema e sacudir, dá um angu de caroço. Não, eu estava imaginando, por exemplo, que o que o senhor se referiu a várias etapas de tempo e várias, digamos, lógicas associadas. Né? No experimento da fenda dupla saem duas partículas. Duas partículas, nos fundamentos da mecânica clássica, mas à medida que ela se aproxima das fendas, isso tudo é perdido e dá lugar a uma lógica, digamos, quântica, se eu entendi. E uma das partículas pode afetar a outra, esse que é o problema. Também. Afetar sem conexão direta. Bom, vamos continuar, depois nós discutimos mais um pouco. Eu sabia que ia jogar uma pulga para fazer vocês... Porque é incrível, isso aqui é incrível. Mas, para mim, o mais incrível é que ninguém se interessa por isso. Olha que agora
ou celebram o teorema de Conway-Cochin. Vou bem devagar. Na mecânica quântica, se dois físicos são livres para fazer escolhas sobre o que será medido, então os resultados das medidas não são determinados pelo que aconteceu antes da experiência de medição. Em determinismo quântico. Vou repetir. Isso é inacreditável. Olha lá. Na mecânica quântica, se dois físicos são livres para fazer escolhas sobre o que será medido, então os resultados das medidas não são determinados pelo que acontece antes da experiência de medição. Não serão determinados. Quer dizer, quando o físico vai fazer uma experiência, ele pega os vários aparelhos, etc., e arruma de tal forma para fazer a experiência. E ele é capaz de predizer o que vai acontecer. Aqui não dá para predizer. Se arruma, outro cara arruma também. A mesma coisa, a mesma situação, e os resultados são diferentes. Eu vou repetir, isso é um teorema de Conway-Cochin. Em mecânica quântica, se dois físicos são livres para fazer escolha sobre o que será medido, então os resultados das medidas não são determinados. Então, os resultados das medidas são determinados pelo que aconteceu antes da experiência. Não são determinados pelo que aconteceu antes da medida feita. Ou seja, vocês nunca vão poder prever o resultado do experimento. Sempre é uma opção. Várias possibilidades, e uma delas é obtida. Se outro físico tiver a mesma coisa nas mesmas condições, ele pode obter um resultado completamente diferente. A mecânica quântica nunca diz isso é assim. Ela diz isso pode ser assim, 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 assim. Na hora que vocês fazem a experiência, que um desses assim aparece lá. E agora uma coisa bonita, olha. Como a mecânica quântica não relativista não é Lorentz invariante, ela é incompatível com a relatividade tanto geral quanto especial e com as teorias quânticas de campo. Quer dizer, como é que eu vou pegar uma teoria mecânica quântica não relativista, ela é incompatível com a realidade geral e as duas são verdadeiras, entre aspas, na física. Você pode até juntar as duas para ver o que ocorre. Lá vai mais uma... Bom, outra coisa que eu queria chamar a atenção rapidamente é que há muitas formulações da mecânica quântica equivalentes entre si empiricamente, mas que são matematicamente e fisicamente diferentes. Por exemplo, as de Heisenberg, Schrödinger, Feynman, Wigner, da matriz de densidade, da segunda quantização, variacional, da onda piloto, Hamilton, Jacob, etc., etc., etc. Como é que uma teoria, uma disciplina, pode ter várias concepções teóricas que dão conta daquilo que está ali. Umas um pouco a mais, um pouco a menos. Na interpretação de bom, praticamente a mecânica quântica é clássica. Praticamente clássica. Se pegar Heisenberg, são quadrinhos de valor. Bom. Então, eu vou resumir isso que eu estou querendo cutucar aqui, vocês. Na mesma área da física, podem haver teorias que se contradizem. A mecânica quântica não relativista é incompatível com a mecânica quântica relativista. A mecânica clássica de partículas é incompatível com a realidade geral, com a mecânica correspondente mecânica, por exemplo, a realidade especial. A realidade especial é incompatível com a mecânica clássica.
E você utiliza as duas. Aí você vai dizer, não, mas uma é limite, a outra é limite. É preciso definir limite de teoria. Mas, de qualquer forma, o fato é que o físico, o genial do físico, é que ele é incompatível. A mecânica quântica é incompatível com a mecânica clássica. Logicamente incompatível. Bom, na mesma área da física pode haver teorias que se contradizem, embora possam ser relevantes. Isso nos conduz a um campo do saber que é a lógica paraconsistente. Para poder dar conta disso, tem que mudar a lógica. Não pode ser a lógica clássica. A lógica clássica, a teoria dos conjuntos clássicos, a matemática clássica, não dá para trabalhar nisso. É preciso uma lógica diferente, uma matemática diferente. Bom, pois bem, na mecânica quântica, há teorias aceitas, embora inconsistentes entre si, e o mesmo ocorre em outros ramos da ciência. Logo, a ciência, em particular a física, é paraconsistente. Era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Vocês vão dizer, esse camarada estava maluco. Né? Mas, que espufare. Eu passei a vida inteira estudando essas coisas, cada vez fico mais confuso. Bom, olha aqui, olha. É interessante o que um último aspecto, aqui para não amolar vocês mais. Olha aqui, olha. Um conceito importante em mecânica quântica é o conceito de contextualidade, que significa que o resultado da medida de um observável depende das medidas de outros observáveis que são medidos simultaneamente. Eu vou repetir. O contexto de contextualidade. Se eu for medir uma grandeza na mecânica quântica, é preciso que eu tome cuidado, porque para poder fazer essa medição eu tenho que saber várias outras coisas, tempo, isso, indiretamente tenho que medir outras grandezas. E o que ocorre é que isso pode ser modificado. Eu vou repetir aqui, olha. Um conceito importante é o conceito de contextualidade, que significa que o resultado da medida no observável depende das medidas de outros observáveis que são medidos simultaneamente. Para medir um comprimento, eu aqui pergunto, um nônio vernier aqui, papo, meço. Agora, se ele disser, isso vai depender de receber essas coisas. Então, professor, a palavra livre aí. Professor, essa última explicação que o senhor deu, eu, por exemplo, perdi, acho que travou aí o computador. Será que o senhor poderia repetir esse último aspecto? Qual, hein? Essa última explicação que o senhor deu aí, sobre as medidas e tal, sobre a contextualização. Sobre observáveis que comutam. Observáveis. Ah, sim. Um conceito importante é o de contextualidade, é isso? Isso. Olha, então isso existe já mesmo na própria física clássica, né? Um contexto importante é o de contextualidade, que significa que o resultado da medida de um observável depende das medidas de outros observáveis que são medidos simultaneamente. Qualquer experiência de medida, eu não meço só aquilo. Outras coisas já foram medidas, estão aqui de lado. Intensidade da luz, isso. Não há medida de uma única grandeza, sem utilizar várias outras medidas ao mesmo tempo. E o angu de caroço que acontece é isso, que eu vou repetir, que eu acho uma beleza. Um conceito importante é o conceito de contextualidade, que significa que o resultado de medida de um observável, uma grandeza observável, depende das medidas de outros observáveis que são medidos simultaneamente. Não há medida possível de uma coisa só. O aparelho que se usa raio de luz, etc.
E então nós temos o seguinte teorema de Gleason, um dos mais bonitos, talvez um dos mais compridos teoremas que eu encurtei de toda a física quântica. Diz o seguinte: a regra para se calcular probabilidades em mecânica quântica, regra de Born, pode ser demonstrada a partir das propriedades dos processos de medida e da contextualidade quântica. Puxa, eu acho que eu fiz muita confusão. Por hoje, vocês depois tomam uma aspirina. Eu tenho mais coisas aqui, muito mais criador de caso, mas eu vou parar um pouco. O X da questão é o seguinte: a física quântica, e de modo geral, por que não a física, mudou completamente. Inclusive, choca o senso comum. Aliás, tem uma frase de um físico, eu não sei se é holandês, Joseph Perry: a ciência começa onde o bom senso termina. A ciência atual. Isso não fui eu que disse, foi o Perry. Vamos bater um papo que é melhor do que eu estar lendo aqui, porque eu adoro isso, mas eu adoro escandalizar. Isso aqui, espero que tenha escandalizado vocês. Na pior das situações, um pode dizer, pegaram um cara meio pancada lá, ele veio aqui e falou. É um conto de Machado de Assis, não sei, o alienista, que um cara vai visitar os parentes lá no hospício e começa a ver as coisas mais incríveis do mundo. Um camarada com cueca na cabeça e outras coisas assim. E o médico fala com ele de uma série de idiotices. O problema é que ele fica tonto, mas depois ele descobriu. É que houve uma espécie de uma revoluçãozinha lá no hospício, e os alienados tomaram conta, prenderam os médicos, e um virou médico, outro enfermeiro, etc, etc. É um conto lindo. Isso aqui parece um alienista do Machado de Assis. Bom, vamos discutir um pouquinho, então. Lembre-se, algumas afirmações... Espera um pouquinho, deixa eu dizer uma coisa. No final, eu digo assim, ao que tudo indica, parece que as considerações anteriores são verdadeiras. Eu digo parece. Eu não falo Marxiste Dixie. Não falo para a eternidade. O que eu estou dizendo aqui, amanhã posso mudar e vocês podem me convencer de que é até uma besteira. Não se preocupe. Não se preocupe, quer dizer, não se preocupe. É uma brincadeira aí, vamos fazer um... perguntas ou não? Eu tenho uma pergunta. Quer dizer... Fala mais... Ok. Não estou ouvindo nada. Nada? Está ouvindo agora? Agora, estou. Mas você, Baeta, não. Baeta, eu não estou ouvindo, Baeta. Não está me ouvindo? Agora, um pouquinho. Tá, pouquinho. Melhorou? Melhorou o som? Melhorou. Então, essa questão toda que o senhor colocou aí, desses aspectos que chocam, né? que são contraintuitivos, né? Da mecânica quântica e tudo, essa questão da inconsistência das diversas teorias físicas. Como é que o senhor trata isso? Né? O senhor tem uma abordagem disso no contexto com a aplicação da lógica paraconsistente. Né? É uma das possibilidades, E o senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Sobre o seu trabalho nesse aspecto, essa utilização da lógica paraconsistente no sentido de acomodar essa situação contraditória que existe entre ciências, entre áreas da ciência? Exatamente, principalmente na mecânica quântica, na versão atual do Manning. Num livro de lógica do Manning, que eu citei aí, Manning é um matemático russo que fugiu para a Alemanha, hoje é professor na Alemanha. E ele tem um livro de lógica que é uma beleza. E lá tem um capítulo quase que inteiro sobre exatamente mecânica quântica. E ele mostra, então, o seguinte,
que é preciso mudar completamente a lógica clássica. A lógica clássica, como tal, não funciona na mecânica quântica. Não tem sentido, é muito bonito. E que a mecânica quântica é sempre local. Quando vai estudar um fenômeno, vocês enquadram esse fenômeno numa álgebra de Boole e vão trabalhar dentro dessa álgebra de Boole. As outras grandezas que estão fora dessa álgebra de Boole, como que não existem, não precisa levar em conta nada. Está muito bem descrita nesse livro do Money, que é muito bom o livro. Mas para falar dessas coisas, eu precisaria falar muito de Lore, dar um curso, né? Porque eu já estou muito capenga. Mas se alguém quiser ver a lógica subjacente à mecânica quântica, é o livro do Money, por alto, só para olhar como é que ele faz lá, como é que ele desenvolve a parte de lógica. É o livro A Course in Mathematical Logic, da Springer, de 1977. É um livro completamente fora das normas usuais, e a pessoa vai dizer, e aí? E aí é que vocês estão estudando algo que não é o que como as coisas realmente são. Eu exagerei muitas das afirmações que eu fiz aqui e para escandalizar, para motivar, porque eu vi que o escândalo para um cara inteligente é uma das melhores coisas que existe. Então, eu fiz isso. A lógica clássica, hoje, em física, deve-se utilizar uma lógica Lamani, pelo menos em mecânica quântica. Professor, não dá. Professor, Sim? posso fazer-lhe uma Tá pergunta? falando? Eu. Quantos quiser. Nesse arcabouço que o senhor acabou de nos contar, que é extremamente interessante, o teorema de Ehrenfest teria que lugar? Mas determinando de quem? Ehrenfest. Ah, sim, Ehrenfest, claro. Funciona, não tem problema nenhum. Está no livro isso, esse teorema, em parte é discutido, se não me engano, pelo próprio Money, no livro de lógica dele. A dúvida que eu tenho é o seguinte: de certa maneira, o teorema de Ehrenfest associa mecânica clássica à mecânica quântica, quando você leva em conta valores médios dos operadores. Então, você teria equações dinâmicas para médias de operadores e elas imitariam, digamos, a estrutura da mecânica clássica. Então, isso, de acordo com o que o senhor nos falou, deixaria de ser verdade em algum momento, correto? Em algumas, sim, mas, de um modo geral, continua em sistema que se comporta mais ou menos bem, funciona, claro. Agora, ser um teorema, inclusive, não incluí aqui. Eu conheço dos detalhes, certo? Faz tanto tempo, isso aqui há 40 anos que eu trabalhei nesse negócio. De maneira que é preciso ver os vários teoremas, todos os resultados, como se aplicam, que formulação se aplica, porque senão o que acontece é o seguinte: o físico faz uma coisa que ele tem certas consequências, inclusive incompatível com a matemática que ele está usando, e continua usando. Eu chego da questão moral da minha história, da minha exposição. Deixa de lado, então, o que eu disse e exerça o espírito crítico sobre como a mecânica quântica funciona na física. E aí vocês vão ver como é que, por exemplo, a mecânica clássica funciona, como é que outras disciplinas funcionam. E vocês vão ver exatamente que ela é uma espécie de... O marxismo dizia, eu não sou marxista, mas o marxismo, Karl Marx dizia o seguinte, que pode ter várias teorias verdadeiras relativas à mesma situação. Pois bem, aqui não é bem o seu caso, mas é mais ou menos. Você mesmo porque, olha lá, que na mecânica quântica, eu disse para vocês, não é? A formulação, por exemplo, de Wegener, da matriz de densidade, da segunda quantização, de Hamilton e Jacobi e tal, elas não batem, embora levem aos mesmos resultados, praticamente os mesmos resultados empíricos. O X da questão é o seguinte: eu joguei
diabo no paraíso de vocês. Agora, a reação... Você pode dizer, esse cara é um tonto, deixa ele para lá. Mas o jeito da questão é o seguinte, há um problema fundamental na física, que é a compatibilidade das várias teorias. E isso precisa ser... O físico, ora, entra no laboratório, faz uma coisa que é física, que é mecânica quântica não relativista. Aí, daqui a pouco, resolve outro problema como se fosse física quântica relativista. Aí, daqui a pouco, vai fazer um negócio de física clássica. Ele é um cara paraconstante, não tem consciência disso. Esse que é o problema. Aí seria um paradoxo, né? Se ele tomasse consciência disso. Porque eu sei da questão é o seguinte, ele lida com várias teorias incompatíveis entre si. E, às vezes, nem se toca. Não, se adapta e tal. Então, na verdade, ele não usa teoria nenhuma. Ele usa a própria intuição e se inspira, mais ou menos, nas teorias existentes. Mas é uma situação interessantíssima essa. Qual é a lógica, qual é a lógica básica da física? É um outro tipo de lógica. Esse que é... Eu sou muito mais do que um vendedor de certezas, um vendedor de dúvidas. E acho até que um bom professor deve ser, às vezes, um vendedor de dúvidas. Colocar a dúvida no paraíso das pessoas. Mas isso é um negócio perigoso. Quando a pessoa é meio idiota, um troço desse deixa o cara meio tonto e ele é aburrado. E aí, se tem cérebro de concreto armado, daí não entra nada mesmo. Eu estou brincando, o Baeta me conhece há anos, eu gosto de brincar, etc. E o difícil é saber quando é que eu estou falando sério e quando é que eu não estou, porque eu mesmo não sei. Mais alguma pergunta? Alguma? Professor Newton, quando você diz, por exemplo, que a lógica da mecânica quântica não corresponde à lógica clássica, e que talvez o senhor esperaria, então, uma teoria baseada numa lógica distinta? E o que só para ter uma ideia, como que a gente imaginaria, então, o que a gente tem hoje, jogaria fora? Por exemplo, pensa na estrutura matemática padrão que se faz a mecânica quântica hoje. Você tem um espaço de Hilbert, você tem operadores, certo? Isso, embora ou fique, eu gostaria de ter uma ideia melhor do que o senhor pretende assim dizer com Olha, isso. eu vou responder e ao meu tempo indicar a fonte. No livro do Manning, lógica matemática, lá da mecânica não relativista, essa comum, você tem uma bruta teoria, mas em cada aplicação que você faz, você escolhe certas grandezas ali, que são as grandezas compatíveis com a situação. E aqui você tem uma algebra de Boole e faz tudo como você está habituado a fazer. Numa outra situação, as grandezas mais que estão aparecendo ali sejam completamente diferentes daquela lá, que realmente acontece. Então, a situação é diferente, mas a lógica interna é sempre uma algebra de Boole, ou seja, a lógica clássica. É isso que está no livro do Manning. Então, o X da questão, você já sabe qual é a lógica clássica, mas a lógica clássica usada localmente. Não dá para usar a lógica clássica para toda, para uma situação completa. Um sistema quântico vai se modificando, vai modificando a lógica dele, vai modificando, embora formalmente permaneça em cada caso
Maeta, você que é um cara que costuma falar diretamente, etc., a confusão foi demais ou não? Eu estou com a cabeça até doendo aqui, professor. Não mais que a minha. Eu exagerei um pouco para vender meu bacalhau, mas, de qualquer forma, é preciso pensar nisso. É preciso... Vejam o livro do Money, A Demonstração do Teorema de Cauchy-Specker. É incrível que os físicos brasileiros nunca tenham ouvido falar em Cauchy-Specker. É um disparate. É a mesma coisa que você vai falar de medicina, o cara nunca tem ouvido falar em raio-x. Para que raio-x? Isso fica no fim do alfabeto, isso é besteira. Mas, voltando à questão que o Leandro colocou, em cada situação dessa, onde só tem uma álgebra de Boolean, uma lógica ali adequada àquela situação, que pode não ser a mesma em situações futuras, né, essa estrutura usada para mecânica quântica, espaço de Hilbert, operadores e tal, funciona. Funciona tudo sem problema nenhum. Certo. O que vai mudando é a estrutura lógica. Claro, a estrutura lógica, mas quando se pega uma parte vai estudar, por exemplo, certas grandezas, você coloca espaço. Você pode imaginar que as grandezas formam espaço de Hilbert e tal, mas precisa tomar cuidado, porque algumas das grandezas deixam de existir. É isso que é chato. É como se deixasse, é como se não existissem mais. Uhum. Nesse caso, os operadores representativos dessa situação, como é que ficariam, né? Quer dizer, você continua tendo uma estrutura de espaço de Hilbert com aqueles operadores, mas eles deixam de ter localmente, uma correlação localmente. Claro. Você não tem um espaço de Hilbert que cubra tudo. Uhum. Sim. Mas isso precisava ver. É preciso pegar o lugar mais elementar que eu vi isso tratado é no livro do Manning, sobre lógica matemática. Uhum. Mas eu gozado que todas as pessoas que eu mando estudar no livro do Manning acabam fugindo. Eu tenho esse livro aqui. É um livro pesado, é um livro... Pois é diferente. Mas é questão que a gente está habituado a fazer tudo de um certo jeito, quando aparece a coisa feita de outro jeito, isso se atrapalha. Para o Manning, a álgebra é álgebra de Boolean. Trabalho com uma grandeza, a grandeza complementar satisfatória de Heisenberg não pode estar lá dentro. Bom, eu trouxe material, pelo menos material para vocês pensarem. Então... Eu não sei se o senhor já eu vou mandar para vocês uma... Eu não vi. Eu não sei se o senhor provavelmente sim, uma versão da interpretativa da mecânica quântica, inclusive de formulação da mecânica quântica, devido a um americano chamado Robert Griffiths, as histórias consistentes de Griffiths. Sim, das histórias. Cara, é uma interpretação possível. E que depois foi trabalhada também pelo livro... A história não pode toda a mecânica quântica, todas as grandezas, porque uma deixa de existir.
de batata, teoria das histórias complementares, né? Uhum. Mas você, na verdade, quando for colocar a álgebra de Boole local, você só vai conseguir pegar as histórias que estão dentro dessa álgebra. As outras, você não tem sentido. Se você pegar... O problema é o mesmo, né? É. Volta a ter o mesmo problema, né? Mesmo problema. Uhum. Pense um pouco nisso, talvez no futuro a gente possa fazer alguma coisa junto aí. O que é que você acha? Vou pensar, professor. Você tem o livro do Money tem. Pois é. É um livro tremendamente difícil, mas você pode meio pular tudo e ir diretamente no capítulo lá que tem, na parte do capítulo lá que tem mecânica quântica. Uhum. É muito bonito. Muito, mas muito bonito. Mas só que eu acho que ele desenvolveu de um modo muito pesado. É um livro pesado, sim, um livro duro de ser lido. E a última versão, então, que é o dobro da penúltima, aí essa é um horror. Mas, essa por versão... exemplo, eu não sei como explicar, por exemplo, o fundamento da mecânica quântica para um aluno jovem e tal. Não dá, é impossível. Vou eu dizer que ora a grandeza existe, ora não existe. Professor, posso me arriscar a perguntar mais uma coisinha? Quanto se quiser, poxa. Obrigado. Qual é a sua visão do que se chama pacote de onda na mecânica quântica? Porque a gente tem mania de identificar o pacote de onda com o elemento, a partícula, por exemplo, mas a gente sabe que não é a partícula. Não é uma partícula, é simplesmente um caroço de probabilidade. Eu queria saber sua visão disso, por favor. Não, isso não é incompatível com o que eu estou dizendo, mesmo porque isso seria possível localmente. O que acontece é que se você quisesse colocar todas as grandezas físicas aí, então aí não daria. Existe sempre o que o Money chama as grandezas compatíveis. Se você quiser colocar grandezas praticamente incompatíveis, não dá. Está muito bem explicado no livro do Money, mas lastimavelmente, mesmo para um lógico, estudar o livro do Money é um horror. Eu não sei o que aquele livro tem. Geralmente, eu ia só complementar minha pergunta, professor. Eu estou aqui. Sim. Então, porque quando você vai ensinar, por exemplo, mecânica quântica, talvez a melhor saída seria identificar primeiro o pacote de onda e dizer que há uma correspondência entre a partícula clássica e aquele caroço de probabilidade que é o pacote de ondas. Né? Mas se for colocar de maneira precisa, né, isso não poderia ser dito por tudo que o senhor falou aí. Não é? Desde o inicialmente, a gente teria que possuir. Pois é. Eu acho que a gente começa ensinando errado para evitar questões como essas super sutis que o senhor está colocando. Delicadas. Mas olha, você tem, mas há uma coisa, a física evoluiu assim. Heisenberg pensava assim, Bohr pensava assim. Então nós podemos na inicialmente ensinar um curso padrão de mecânica quântica e posteriormente criticar o curso. E o que precisa meter na cabeça dos estudantes é o seguinte: nós não estamos ensinando catecismo, que ensina uma coisa e nunca mais muda. Esse que é o problema. A física, a ciência em geral, é um eterno aprendizado. Não para. Professor Newton, sobre o que o senhor estava falando aí, dessa questão por exemplo, a grandeza deixa de existir, isso vai além, por exemplo, de você olhar para o seu sistema numa representação, por exemplo, dos autovalores do operador posição e dos autovalores do operador momento. Eles não comutam,
então não dá para você representar os dois ao mesmo tempo, Legal, então você não tem observáveis ao mesmo tempo. Vai além disso ou é mais ou menos nessa direção? Tem correlação com isso, mas é muito mais profundo, porque, aliás, eu acho que isso, inclusive, não há, por enquanto, ainda não há resposta definitiva. Você veja, eu vou fazer uma experiência em mecânica quântica, pego certas grandezas compatíveis entre si. Agora, as outras não existem. Mas como não existe? É como se não existisse. Não afeta. Mas isso não parece razoável. Nós estamos, na minha opinião, eu sou um filósofo da ciência, né? Na minha opinião, acho que vai ser preciso refundir criticamente todos os princípios básicos da física e, de um modo geral, da ciência, das ciências. É incrível. Mas sabe o que eu acho gozado? É o seguinte, é que a maior parte das pessoas, quando falam em mecânica quântica, o professor deu um curso de mecânica quântica e não apontou o dedo em dúvida. Qual é o mal? Eu vou ensinar um cara a andar de bicicleta e digo, olha, você se virar um pouquinho aqui, você cai, você não está dando muito bem, etc. É preciso mostrar também os pontos fracos. Não é ponto fraco. Isso não é catecismo. Que o padre diz e está feito, está dito, Deus disse para ele. Isso é uma besteira. Não é. Agora, a mecânica quântica está em ebulição. A física quântica, de modo geral. É incrível. Por isso aí que está, o próprio o Mani não entra nesse detalhe, mas menciona. Como é possível você tratar de certas grandezas e me dizer que as outras não existem? Porque se ela existisse, afetava. O fato de não afetar não existe. Então, tome a seguinte definição: não existe quer dizer não afeta. Mas é incrível isso. Não é possível que uma carga elétrica não afeta. Então, a situação, no momento, para o fundamentalista, o cara que está interessado nas ideias fundamentais da mecânica, da física e tal, sensacional, porque está tudo por fazer quase. Professor, talvez fosse interessante o senhor fazer algum comentário, porque a maioria de nós aqui trabalha com coisas mais específicas e tal, e não tem, vamos dizer assim, uma visão muito geral, né, dos aspectos da teoria do conhecimento, da filosofia da ciência em geral, que é basicamente, eu acho que fundamentalmente, a sua grande preocupação, né? O senhor passou a vida toda, eu vi naquele filme, aliás, é um filme que eu recomendo aí a quem estiver assistindo aí a palestra do professor Newton, que foi um cineasta de Curitiba, fez um filme sobre a vida do professor Newton. O filme é intitulado... como é que é o nome do filme? Espírito de Contradição. Espírito de Contradição. Tinha esquecido. Esse filme está disponível no YouTube, né? Eu recomendo, é um filme de 1 hora e pouco, mais ou menos, de duração, e onde ali a gente tem uma visão, o professor Newton nos dá uma visão da sua preocupação filosófica durante praticamente toda a vida, né? Que foi saber o que é o conhecimento, né? O conhecimento científico, né? Então, essa preocupação que o senhor tem com a mecânica quântica, com as teorias físicas em geral e com a ciência em geral, está muito envolvida, né? Está muito, vamos dizer assim, dirigida por essa sua preocupação. E o senhor chegou a uma certa, vamos dizer assim, uma certa posição, né, intelectualmente mais cômoda a respeito do que vem a ser o conhecimento científico, através da utilização da sua teoria da verdade pragmática, né? Acho que seria interessante, em poucas palavras, o senhor colocar a par aí a nós sobre em que contexto essa sua serpente julgada aqui no nosso paraíso sobre a mecânica quântica está inserida nessa preocupação mais fundamental com a teoria do conhecimento e a sua posição hoje acerca disso. Olha, francamente, eu
gostaria imensamente, mas eu estou começando a ficar cansado. Eu tenho 91 anos, hein? Estou mais para lá do que para cá. Então, nós podíamos marcar um outro dia para marcar. Mas, novamente, eu vou dizer, eu sou um cara não trago certeza, eu trago confusão. Meu pai dizia que era uma coisa gozada. Onde eu ia, sempre criava alívio. Papai dizia assim, olha, se você não fizer isso, eu vou dar um croque em você. Eu digo, você dá um croque porque você é mais forte do que eu. Uma vez que ele foi me dar um... Nunca apanhei quando era pequeno. Meu pai fez assim para me dar um tapa, ou me dar um croque, não sei lá o quê. Eu digo, mas não é possível, você, um cara grandão, que ele dá um croque no... Criança, assim, arrependeu, no final. Contrariava. Então, eu sou um jeito assim, não. Eu estou no contra. Eu venho trazer ideias negativas. Isso é uma coisa boa, tá bem. Mas, Baeta, vamos marcar uma outra. Marcar não, mas suspender por enquanto, que eu preguei. Certo, ok. Se eu fosse mais jovem, você me conheceu jovem, aí eu não parava. Eu tocava um botão, não parava mais, precisava dar uma bordada na cabeça. Mas agora não. Muito bem. Paeta, tudo bem? Encerramos? Opa. Professor Newton. A única coisa que eu digo, eu vou mandar para o Baeta as minhas notas, para vocês darem uma olhada, inclusive com as referências bibliográficas. Seria interessante que vocês olhassem, se estiverem interessados. Será muito bem-vindo, professor. Tá? E aproveito para agradecer imensamente a sua participação e estamos aqui sempre à disposição se o senhor quiser falar novamente conosco. Tá? Muito obrigado. E a escola de vocês sempre esteve no meu coração. Desde que o Baeta me levava lá para fazer palestra, eu adorava isso aí. Inclusive um hotelzinho que tinha lá, bacana, formidável. Uma vez, deixa para terminar, não conseguia dormir porque tinha um desgraçado cantando. Mas até que a voz dele para o cara amador era bacana. O chefe foi bater no quarto lá para ver se calava a boca. Eu fui lá e disse, não, eu era vizinho, eu estava podendo dormir. Eu disse, ao contrário, eu prefiro não dormir quando esse cara cantar. Então, formidável. Lembra-se disso? Lembro. Eu chegava lá, o porteiro me dizia, hoje eu não consegui um cantor para pôr um quarto ao lado do céu. Tá bom. Então, foi um grande prazer, viu? Enorme prazer. Muito obrigado, tá, professor? Muito obrigado. Baeta, muito obrigado. Aos colegas, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, professor. E boa semana a todos. Muito obrigado, professor. Um abraço a todos. Até a próxima vez. Um abraço, obrigado, viu, professor? Obrigado. Um abraço, professor. Tudo de bom, professor. Amém, Jesus. Muito obrigado. Fala aí. Até mais, pessoal. Até mais. Marcelo, desliga aqui. Meu filho veio desligar. Desliga aí.